Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar no curso Recursos Hídricos e Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades. Curso esse patrocinado pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, em parceria com o Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos. Eu sou o professor José Carlos de Oliveira, mediador desse webinar, onde trataremos de temas relacionados com a questão do saneamento rural. Para esse evento, nós temos a grata satisfação de participar com o professor Wilson Tadeu Lopes da Silva, que é pesquisador da Embrapa Instrumentalização. O professor Wilson é graduado, é mestre e é doutor em Química Analítica e foi cientista visitante na Universidade de Nantes. Foi também chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Instrumentação. O professor trabalha especialmente com os temas relacionados com tecnologias e processos aplicados ao saneamento básico rural. Professor Wilson, diante da complexidade e da grandiosidade desse tema, por onde nós podemos começar? Então, né, eu acho que a gente pode começar falando. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, viu, professor José Carlos? E obrigado a todos aqui que estão nos vendo. A questão é só, quando a gente começa a falar de saneamento, somente no meu caso, que eu trabalho com saneamento rural. Imagina só, né? Se a gente tem problemas de saneamento básico nas áreas urbanas desse país, quanto mais nas áreas rurais. A gente tem um déficit da parte de água tratada, só para ter uma noção, atendimento de água potável na área rural atinge um pouco acima de 50% da população, enquanto que no restante do país esses números superam lá os 92%, né? Quando a gente está falando de esgotamento sanitário, então, aí a coisa complica mesmo, né? Porque os dados variam, a gente tem um problema muito sério com relação a dados no Brasil, mas quando a gente, né, principalmente para as áreas rurais, se a gente for olhar o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, né, o SNIS, não existe nenhuma diferenciação sobre rural ou urbano ou não urbano, né? Então está tudo junto no mesmo pacote. Então as prefeituras muitas vezes não fazem o trabalho, né, também de levantamento de dados. Então a gente tem uma carência enorme de dados. Mas o que tem, o melhor que a gente tem, que é o do Plano Nacional de Saneamento Rural, do Programa Nacional de Saneamento Rural de 2019, somente 25, 26% da população tem algum tipo de esgotamento sanitário como sistema instalado, mas não significa que está funcionando, porque a gestão ela é bastante comprometida e muitas vezes não existe. Pois bem, mas aí isso é só um panorama para começar a falar sobre esses 3 webinários que eu fui convidado. Esse primeiro, especificamente, eu gostaria de comentar um pouco a respeito de saúde. Né? Afinal de contas, né, todos que trabalham com saneamento básico sabem disso, né, que o saneamento está intrinsecamente relacionado à qualidade de vida e saúde da população. Né? Mas sempre existe aquela pergunta, né? Eu sempre costumo começar falando assim: água, todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida: água é fonte de vida, ou água é vida. Todos nós já escutamos isso. Mas, né? É aquela história, né? É qualquer água que é fonte de vida? Não é, né? Não é, é uma água que seja uma água boa, uma água potável, uma água limpa, uma água de qualidade. Tá? Por quê? Porque a água que contaminada, né, ela pode trazer uma série de doenças. E a gente começa assim, do ponto de vista de doenças infecciosas, que são as mais comuns. Então a gente vai ter doenças virais, como por exemplo a hepatite A, que é uma doença que ataca o nosso fígado, pode levar inclusive à morte, à degradação, a problemas de cirrose, até a morte de uma pessoa. Ele tem problemas
doenças bacterianas, como a cólera, a febre tifoide, que causam problemas gastrointestinais que são enormes. E aí, além de outros tipos de disenteria, né, que também levam a vômito, diarreia, como inclusive a presença de algumas cepas de E. coli, né, da Escherichia coli. Tem a leptospirose, que é a tal da doença do rato, que também ataca o nosso fígado. E sem contar as parasitoses, verminoses, como a giardíase, a ascaridíase, né, que é a tal da lombriga, a esquistossomose, entre tantas outras que podem ser transmitidas pela água contaminada. Então, assim, por si só, a gente já sabe, do ponto de vista biológico, microbiológico, que é um problemaço. Mas também existem as contaminações químicas, que também podem levar a problemas. Então, a gente pode ter, por exemplo, contaminações industriais, né, que podem, por exemplo, fazer lançamento de elementos metálicos tóxicos, que muitas vezes são chamados de metais pesados, como chumbo, mercúrio, cádmio, que causam problema, muitas vezes em baixíssima concentração, mas que são acumulativos no nosso organismo. Conforme o tempo, se você beber num primeiro momento, não vai te matar, mas que o consumo contínuo daquilo vai levar a uma doença daqui a alguns anos. Isso também é um grande problema, água contaminada com resíduos de agrotóxicos. Então, a gente tem uma série de problemas associados. Então tá. Então, quer dizer, quando a gente está falando de água e água de qualidade, muito interessante, importante e necessário. Muita gente, inclusive nas áreas rurais, reconhecem que a água pode trazer alguma doença. Muitas vezes eles reconhecem isso. Mas, muitas vezes, isso eu já ouvi muitas vezes, porque eu faço muito trabalho de campo, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, seu Wilson, olha, esse que o senhor está falando de doença, realmente, nossa, é muito importante mesmo. Concordo com o senhor, olha, a gente tem que evitar mesmo, mas esse negócio aí de cuidar, de tratar a água, que às vezes o senhor fala aqui, né? Tratar a água e cuidar dessa água não é problema, porque, olha, dá uma olhada na minha água, como ela é limpinha, né? Só que muitas vezes contaminações químicas ou microbiológicas, elas são, né, invisíveis ao olho nu. Então não basta a gente simplesmente chegar e falar para essa população que traz doenças, que muitas vezes eles até reconhecem, mas sim, tem que ser feito um trabalho de sensibilização e de compreensão do problema. E esse, inclusive, é o tema que eu vou falar no próximo webinar, né, que eu vou tratar um pouco mais em detalhes sobre isso. Mas fato é, né, que a água contaminada ela traz doenças e que muitas vezes, né, a percepção da contaminação da água não é tão óbvio, não é tão evidente para essa população como a gente gostaria que fosse. Tá? Então, eu acho que é isso, de uma maneira bem resumida, o que eu posso falar a respeito desse tema aí, nesse webinar. Ótimo. Eu quero convidar a todos vocês que estão nos acompanhando para assistir o próximo webinar em continuação desse. Até breve.